Bom dia, turma. A aula hoje é aula de física. Essa aula tá aí no livro 1, na página 4, grandezas físicas e unidades de medida. Então, o que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo que pode ser medido e ter associado a essa medição um número e uma unidade. Então, tudo que pode ser medido, eu posso dizer que é grandeza física. Exemplos, né? Alguns exemplos aí. O tempo pode ser medido, né? As unidades de medida do tempo, horas, minutos e segundos. A massa também eu posso medir a massa, né? Quilograma ou grama, são duas unidades que nós usamos. O volume também é unidade de medida. O volume também é uma grandeza física. A área de um terreno, por exemplo, é uma grandeza física. A área de um terreno pode ser medida em metro quadrado ou hectare. Velocidade e temperatura também é uma grandeza física. Agora, existem dois tipos de classificação de grandezas físicas. Vamos ver. A primeira, o primeiro tipo de grandeza física aí é a grandeza escalar. Grandeza física escalar é aquela que precisa apenas do valor numérico e a unidade de medida. Coloquei um exemplo aí, que é o caso da temperatura do corpo humano, Então, a temperatura do meu corpo é 36 graus Celsius. Então, veja aí que eu tenho um valor numérico, 36, e a unidade de medida da temperatura, graus Celsius. Outro exemplo, o comprimento daquela estrada é 10 quilômetros. Bom, o valor numérico aí é 10 e a unidade de medida, quilômetro. Então, toda vez que eu vou classificar as minhas grandezas, que pode ser de dois tipos, a escalar e a próxima vai ser grandeza física vetorial, Grandezas vetoriais. O que é que tem na grandeza vetorial? Além do valor numérico e da unidade, nessa grandeza aí, vem acrescentado uma direção e um sentido. Quando eu falo de direção, eu estou falando direção na horizontal, direção vertical, na diagonal. Então, lá no exemplo, sempre vai me dizer, eu tenho que lembrar da direção e sentido. E quando eu falo de sentido, eu estou falando sentido da direita para a esquerda, de cima para baixo, isso é sentido, tá? Um exemplo aí. A velocidade do ônibus espacial no primeiro minuto de lançamento era 5 km por segundo. Então, a direção, ele me disse que é vertical e o sentido para cima. Aí, vou classificar aí minha grandeza. Valor numérico 5, unidade, quilômetro por segundo. O que é que isso quer dizer? Que esse ônibus, andou 5 km em um segundo. A direção foi na vertical e o sentido aí para cima. Então, é uma grandeza vetorial. E aí eu tenho grandezas aí escalares e vetoriais. Alguns exemplos. Então, se no exercício lá perguntar, quais as grandezas, que podem ser escalares, Então, eu tenho alguns exemplos e no livro tem mais. Por exemplo, a área. A área é uma grandeza escalar. O volume também é uma grandeza escalar. A distância também é grandeza escalar, é dada em metros ou quilômetros. A distância que o aluno leva da sua casa até a escola. Qual é a grandeza? A distância. Qual é a unidade aí, de medida? Se eu fosse dar, seria em metros ou quilômetros. E se eu pedir grandeza vetorial? Deslocamento, força, tá? Porque a força também, além do valor numérico e da unidade de medida,
ela exige uma direção e um sentido, a quantidade de movimento, a aceleração. Todas essas grandezas aí, eu digo que é vetorial, porque ela necessita de uma unidade, ela necessita de um valor numérico, de uma direção e sentido. Vocês vão fazer o exercício aí na página 7 e depois faremos a correção dessa atividade. Tá certo? Fica com Deus e até a próxima aula.